mas eu quero ler um texto que está lá em 2 Samuel. Estamos começando uma série de ministrações intitulada Making Room, abrindo espaço, abrindo espaço. Nós estamos nesse período de jejum e oração, abrindo espaço para Deus, dando ao Senhor a oportunidade dele ministrar algo novo sobre a nossa vida. Amém? O Senhor está nos chamando para abrir espaço para a sua voz, para o seu chamado, para a sua vida, para a unção que Ele tem para derramar sobre nós. E é isso que nós estamos fazendo. E nessa primeira semana, nosso foco foi arrependimento. E nós lemos muitos textos e tivemos tempo com o Senhor para buscar arrependimento. E nós vamos iniciar essa próxima semana debaixo dessa palavra e dessa direção. 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 1 a 7. Nós vamos ler a partir do versículo 1, com foco no versículo 4, que está aí nas suas notas do seu sermão aí. Mas eu quero ler a partir do versículo 1, que diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. E ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. E ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. O versículo 4 diz: certo dia, um viajante chegou à casa do rico. E esse não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Versículo 5. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã. Amém? Vamos orar. Pai, por favor, fala conosco nessa noite e ajuda a entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. É o que nós oramos no precioso e poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa história lá em 2 Samuel, no capítulo 12, é uma história muito poderosa, porque é a história do profeta Natã que vem para confrontar o rei Davi num dos grandes pecados de Davi. Se você não está familiarizado com essa história, Davi tinha não ido para a batalha numa época em que os reis saíam para batalhar. E porque ele ficou no seu palácio, acordou tarde, foi para a sua varanda, viu pelo seu terraço a vizinha tomando banho, e ele procurou saber quem era aquela moça, e era Betseba, esposa de um dos seus soldados, dos melhores soldados do exército de Davi, Urias. E ali então, quando Davi sabe que aquela mulher tão bonita, ele se encanta por aquela mulher. Davi, que tinha a oportunidade de ter qualquer outra mulher no seu reinado, ele diz para os seus servos: busque aquela mulher, eu quero ela. E Davi então dorme com aquela mulher, engravida aquela moça, e mais tarde ele recebe a notícia de que ela estava grávida. E quando chega a notícia de que ela estava grávida, Davi, o grande homem de Deus, Davi, o homem segundo o coração do Senhor, escolhido como rei de Israel, planeja algo maquiavélico terrível. Ele começa a tramar. Se você vai ler o capítulo 12, os capítulos anteriores e posteriores a esse texto, você vai ver toda a trama de Davi bolando um plano mirabolante de se livrar desse problema. Então a primeira coisa que ele faz é mandar chamar o marido dessa moça. Quando ele descobre que ela está grávida, manda chamar ele na guerra. Ele estava guerreando, ele não foi para a guerra como rei, mas ele enviou o seu exército. Então ele manda uma ordem para o general dizendo: traga ele de volta, recebe ele com honras, diz: você é um soldado maravilhoso, você é uma bênção para a nossa nação, rapaz, você merece um tempo de descanso, vai para sua casa, dorme com a sua esposa. Aquele homem sai do palácio de Davi depois de uma festa que ele tinha dado, dorme junto com os guardas, ali no próprio palácio de Davi. Quando acordam de manhã, a notícia chega de que Urias não tinha ido para sua casa. Davi então diz: o que você está fazendo? Não, você precisa ir para sua casa. Ele diz: como que eu posso ir para minha casa, Senhor, sabendo que os meus amigos estão lutando pela nossa nação, estão morrendo, estão longe da sua família? Como que eu poderia celebrar isso? Eu estou lutando pelo Senhor, eu estou lutando pela nossa nação. Davi diz: meu Deus, o que eu vou fazer com esse homem? Então ele manda o homem de volta para a guerra com um bilhete, com uma carta
de morte na sua mão, dizendo para o general daquela guerra: ponha Urias na frente da batalha, no lugar onde seja mais propício que ele morra rápido. Então aquele homem leva aquela carta, ele não sabia o que estava escrito, mas entrega o general faz uma manobra, põe todo o pelotão de Israel a perigo, bem próximo da porta do inimigo, no lugar onde eles ficavam totalmente vulneráveis, um pelotão inteiro por conta do planejamento de Davi aniquilar um homem. E aí, eles mesmos dizem para Davi, eles põem Urias lá na frente dessa batalha, quando a porta abre, ele era o primeiro da fila, os soldados inimigos vieram e mataram aquele homem. Quando o general manda de volta a notícia para Davi, diz ele: olha, avisa que nós fizemos isso, porque ele pediu e nós colocamos todo o pelotão em perigo, nós chegamos tão próximo do muro de fortaleza dos nossos inimigos, porque ele vai entender o que a gente está dizendo com isso. Então Davi diz: não tem problema. Quando ele recebe a notícia, ele diz: graças a Deus, resolvemos o problema. Então ele pega aquela mulher agora, casa com aquela mulher, traz ela para dentro da sua casa. E é aí que o profeta Natan então entra, e ele vem em um dia que Natan tinha como profeta muito acesso à vida do rei Davi. Então ele chama o rei Davi e diz para o rei Davi: Davi, eu queria contar uma história para você. Ele diz: eu escutei dizer que aqui no nosso reino tinha duas famílias, uma muito rica e uma muito pobre. Essa muito rica, ela tinha muitas ovelhas, tudo que ela queria estava à disposição dela. Mas também tinha uma pobre, e essa pobre já não tinha nada, só tinha uma ovelhinha. Era Bebé, né? Era Bebé. Bebé era a ovelhinha da família, era como um animalzinho, era tão próxima como uma filha para eles. Bebé dormia na cama junto com eles, Bebé cresceu junto com as crianças, Bebé era um animal de estimação muito querido, eles tinham aquele animal como parte da sua família. E aí um dia, Davi, um viajante, diga comigo, um viajante bateu na porta daquele homem rico. E aquele viajante chegou de maneira inesperada, e o rico não quis matar nenhuma das suas ovelhas, mandou ir na casa daquele homem pobre, pegar aquela ovelhinha que era o animal de estimação dos seus filhos, aquele animal que era para eles como uma filha, um animal que era bem da casa, cresceu junto com eles, fizeram de tudo para manter aquele animal, era o único que eles tinham. Eles pegaram aquele animal, sacrificaram aquele animal e serviram aquele animal para o viajante. Naquela hora que Davi conta essa história, que Natan conta essa história, Davi se indigna. Davi bate na mesa, irmãos. Você consegue ver isso no texto? Davi bate na mesa e diz: quem é esse homem que fez isso? Quem é essa família? Isso não é possível que alguém tenha feito uma coisa dessa. Mande matar, essa pessoa é digna de morte. Esse homem não tem coração. Esse homem fez uma injustiça muito grande. Como que ele poderia ter feito algo desse jeito? Então Natan esperou ele se acalmar, olhou dentro dos olhos dele e disse: Natan, Davi, esse homem é você. E ele confronta então Davi do seu pecado. Ele confronta Davi numa das atitudes que resultou em grandes consequências na vida do rei Davi. E eu quero falar nessa noite, irmãos, o tema daquilo que eu quero trazer para você nessa noite é cuidado com o viajante. Porque uma coisa que nós nos assemelhamos a essa história é que o viajante, na história que Natan conta para Davi, não é meramente uma ilustração, ele simboliza algo que todos nós enfrentamos. Esse viajante são pensamentos que chegam na nossa mente sem pedir licença e batem a porta da nossa vida querendo achar um lugar para entrar e demandar coisas de nós que muitas vezes nós vamos sacrificar outras coisas muito importantes por conta daqueles pensamentos. Como Davi, irmãos, a gente não pode impedir que viajantes passem pela nossa vida, mas nós podemos decidir se a gente vai abrir a porta do nosso pensamento para eles, se a gente vai acolher esses viajantes, se a gente vai deixar com que eles entrem na nossa casa ou não. O perigo maior está quando nós escolhemos alimentar esses viajantes. Esses viajantes podem passar e eles passam sobre a nossa vida de toda forma. Uma coisa que mudou a história do rei Davi não foi o dia que ele venceu o gigante Golias. Nós todos conhecemos a história e a gente é marcado por muitas coisas que Davi fez, mas algo que marcou a história do rei Davi foi quando ele caiu
quando o dia que o viajante, os pensamentos, uma hora que ele estava vulnerável e coisas vieram na sua mente, e para alimentar aqueles pensamentos, ele começa a tomar atitudes que o levaram ao declínio. Ele abriu uma porta, ele alimenta pensamentos, ele cede a desejos. E isso, irmãos, desencadeou uma sequência de pecados que quase destruíram a sua vida, quase destruíram o seu chamado. A Bíblia mostra, irmãos, que o inimigo não tem pressa. O inimigo não tem pressa. Ele não conseguiu pegar Davi durante todo aquele tempo, mas chega uma hora. Deixa eu dizer uma coisa para você, o inimigo não tem pressa em muitas coisas que ele está planejando contra nós, ele pode esperar. Mas hoje, nessa noite, o Espírito Santo nos trouxe juntos, nessa noite de Santa Ceia, nesse tempo onde nós estamos abrindo espaço para que o poder e a graça de Deus seja aperfeiçoado em nós, para dizer, inimigo, você vai mofar esperando, porque nós somos do Senhor e nós não vamos abrir oportunidades para declínio. Imagine, quase 20 anos, Davi espera para se tornar rei. O diabo também esperou o momento certo para atacar Davi e tirar essa identidade, tirar dele essa unção que Deus tinha colocado sobre a sua vida. Tiago 1,15 diz para nós que esse processo ele é bem claro. Esse processo sobre a nossa vida ele é bem claro. Ele diz assim, olha, então esse desejo, tudo começa com desejo. Então esse desejo concebe e dá à luz o que? O que está escrito aí, irmãos? Lê junto comigo. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter consumado, gera. Sempre esse é o caminho de desejos que nos levam para longe do Senhor. Tudo começa com um pensamento, com um desejo, não com uma atitude. Tudo começa com algo que aparece de repente sobre a nossa vida. Uma seta que vem sobre os nossos pensamentos, a nossa carne que grita mais alto, alguma coisa que se a gente não vigiar e a gente não estiver muito alerta, a gente acaba dando a oportunidade para assumir um espaço na nossa vida. Um simples pensamento mal cuidado pode se tornar o desejo. E um desejo alimentado vira uma ação. E uma ação pode transformar em prisão sobre a nossa vida. Se isso aconteceu com esse rei que era tão ungido, irmãos, que foi escolhido por Deus, que tinha tudo para nunca errar. Davi tinha o selo de Deus, o respaldo de Deus. Davi tinha o favor de Deus sobre ele. Se isso acontece com o rei Davi, também pode acontecer comigo e com você. Então eu acho que é muito importante a gente falar isso numa noite que a gente está falando sobre abrir espaços para o Senhor. Porque se a gente não abrir espaço para Deus, a gente está abrindo espaço para alguma outra coisa na nossa vida. Se a gente não fizer espaço para Deus, a gente está fazendo espaço para alimentar a nossa carne. Se a gente não estiver abrindo espaço para alimentar o nosso espírito, a gente está abrindo espaço para alimentar os desejos carnais. Se a gente não estiver fazendo algo, não tem inatividade no reino de Deus, não tem um voto nulo, não tem uma inanição no reino de Deus. Não, quando você está, ou você está crescendo para cima, ou você está crescendo para baixo. Ou você está avançando para as coisas de Deus, ou você está avançando para longe do Senhor. Toda ação no reino de Deus tem um movimento. E talvez, irmãos, isso se torna bem claro para nós quando surgem pensamentos. Quantas vezes um simples pensamento já tentou roubar a nossa paz, a nossa fé? Quantas vezes um simples pensamento tentou roubar a nossa integridade? Talvez você esteja bem, mas aí de repente surge algo na cabeça assim, olha o que fulano tem e você não tem. Olha o que Beltrano conseguiu conquistar e o que você ainda está aí lutando igual um bobo e não conseguiu nada. E de repente aquele pensamento começa a dizer, meu Deus, eu tenho que agir dessa forma, eu tenho que fazer daquele jeito. Realmente eu estou sendo um otário mesmo, eu estou sendo um bobo, eu precisava agir assim, assado. E a gente vai acolhendo aquele viajante que chegou. E a gente diz assim, meu Deus, e a gente começa a olhar para nosso caso como se fosse o pior do mundo, a gente se isola, começa a agir de uma maneira diferente, e sem querer, irmãos, caminhamos para longe do Senhor. Ou às vezes, irmãos, no meio da nossa caminhada aparece uma semente de dúvida, será que Deus realmente vai cumprir o que Ele prometeu sobre a minha vida? Será que tudo que eu estou vivendo tem um propósito realmente de Deus atrás disso tudo? Não é possível que esse sofrimento todo, essa luta toda vai levar a algum lugar. Quem aqui, irmãos, nunca teve um pensamento como esse? Outras vezes, irmãos, um ressentimento disfarçado de justiça vem sobre nós. E aí vem aquele pensamento, não, você não tem que pedir perdão, não, você tem direito de ficar com magoado desse jeito.
Você tem direito de guardar esse ressentimento no seu coração, porque você foi injustiçado. E a gente começa a fazer tramas dentro da nossa cabeça para manter coisas. A gente acolhe esse pensamento e a gente começa a alimentá-lo. Esses são viajantes modernos, irmãos, que batem a nossa porta. Eles aparecem quando você está cansado, quando você está sozinho, ou quando você está se sentindo injustiçado. Ele aparece quando você está, às vezes, desatento. Nós estamos num período de jejum e oração, por quê? Porque nós queremos que você fique aguçado espiritualmente. O jejum nos deixa aguçados espiritualmente. A gente logo começa, quando vem pensamento sobre a nossa cabeça, a gente diz assim, não, isso aqui não é de Deus. Esse pensamento não é do Senhor sobre a minha vida. Isso aqui é um ataque do inimigo sobre a minha vida. Essa semana uma irmã me mandou uma mensagem, ela estava sendo atacada, ela disse, pastor, eu estou aqui, eu queria acertar isso, porque eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assado, algo aconteceu num dos grupos, e ela falou, eu estou me sentindo muito mal com isso. E na hora eu disse para ela, irmã, você ainda não percebeu, você está debaixo de um ataque. E ela me respondeu assim, é mesmo, pastor, eu não tinha percebido isso. Porque de repente a gente começa a ser alguma coisa que a gente fez, alguma coisa que a gente falou, e a gente começa a se sentir tão constrangido, tão mal, que a gente diz, não, a gente começa a botar tudo a perder, nada vai dar certo, aquela coisa foi horrível, meu Deus, todas as oportunidades, as coisas, as consequências. O diabo tem uma habilidade de pegar, de deixar com que você acolha esse viajante, e de repente ele começa a demandar tudo que você tem, tudo. Se você não, ele nunca vai estar satisfeito. Esse viajante, quando ele chega, o objetivo dele é roubar tudo que tem na sua casa, na sua despensa, na sua família, na sua posteridade, na vida dos seus filhos. Ele tem todo o objetivo de vir para matar, roubar e destruir. Mas nós temos um Senhor que veio para nos dar vida e vida em abundância. E Ele veio para nos capacitar, para a gente estar alerta. Todas as vezes que esse visitante bater, esse viajante chegar na porta do nosso coração, a gente dizer, não, aqui você não tem espaço, aqui você não tem vez. A grande questão para nós é o que a gente faz quando esse viajante chega. Porque pode ser num momento de estarmos desatentos, desprevenidos, quando a gente abaixa a guarda, e pode ser até num momento de bonança também. Não precisa ser no momento de dor, no momento de nada, pode ser no momento de bonança. Porque a gente diz assim, já está tudo tão bom, já está tudo tão maravilhoso, para que orar mais? Para que entrar nesse jejum? Não preciso não. Bobeira esse negócio de ficar sem pão, sem coisa. Não, eu não sou religioso desse jeito não. E a gente vai justificando algumas coisas como se fossem espirituais, porque a gente se sente superior. E a gente se sente que a gente não precisa mais tanto. Porque, na verdade, eu já alcancei um lugar em Deus, eu já tenho um nome, eu já tenho experiências com o Senhor. E nesse auge, o viajante vai entrando na nossa cabeça e vai roubando as forças que a gente tem. Não precisa ser só no momento ruim, pode ser nos momentos de sucesso também. Como que a gente age? Primeira coisa que eu quero que você entenda é que você precisa vigiar os seus pensamentos. Diga comigo, eu preciso vigiar os meus pensamentos. Sabe, irmãos, os nossos pensamentos privados geram atitudes públicas. Tudo que você pensa no privado vai gerar atitudes que vão vir à tona à volta das pessoas. O pecado de Davi, irmão, não começou quando ele chamou Betseba para o seu palácio. Não começou quando ele tramou a morte de Urias tão fatidicamente, de uma maneira tão grotesca e absurda como ele planejou. O pecado começou bem antes, começou lá no terraço. Lá no momento que ele estava sozinho. Lá no momento que ele permitiu um simples pensamento ganhar espaço dentro dele. E em pouco tempo, aquilo que era apenas um olhar privado, se tornou agora em escândalo público conhecido em toda Israel. E hoje nós estamos aqui nessa noite falando desse problema. Uma coisa que ele nunca pensou, que isso chegaria nessa dimensão, porque é assim que o diabo tem, irmãos. O diabo quer nos envergonhar, não é só naquilo que a gente está vivendo, não. O inimigo quer nos envergonhar nas gerações que vierem depois. Ele tem, o objetivo dele é envergonhar você. É deixar com que você acolha pensamentos que vão aparentemente serem beneficentes para você naquele momento, mas vão trazer para você morte. E aí, irmãos, é sempre assim, os nossos pensamentos privados, eles mais cedo ou mais tarde, eles vão se tornar em atitudes públicas. O que você alimenta em segredo vai aparecer nos seus frutos. Frutos não mentem. A palavra diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 17 a 19, diz o seguinte: assim eu lhes digo, no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade do quê, irmãos? Dos seus o quê?
pensamentos. Paulo está escrevendo aos Efésios, ele está dizendo, não quero que vocês vivam na inutilidade dos seus pensamentos. Você já notou que a geração hoje, a gente está fazendo esse jejum de rede social, de tudo mais. A rede social é uma bênção, tudo que a gente vê na internet pode ser muito beneficente, mas a maioria tem um pano de fundo para tentar nos emburrecer diante dessas situações que a gente está assistindo. Da gente ficar tão anestesiado com as crises que a gente está vivendo, liberando dopamina dentro do nosso corpo, com umas bobeiras tão sem fundamento, tão sem lógica, que até arrancam risadas de nós, são prazerosas no momento que você está fazendo, mas na verdade é puramente uma estratégia de aniquilar seus pensamentos, suas habilidades de criatividade, de sair em busca dos seus ideais. É só realmente para amenizar, para amortecer, para trazer aí como se fala? Para anestesiar a sua vida, para deixar a sua vida anestesiada diante das situações. Você não foi chamado para ficar anestesiado diante das situações. O Senhor chamou você para ser mais do que vencedor. E quando você é vencedor, você está ativamente guerreando, lutando e vencendo as batalhas que o Senhor colocou à sua vista. Paulo, quando está escrevendo aqui, há anos atrás, irmãos, ele está dizendo, não seja como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão o quê? Versículo 18, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda sensibilidade. Irmãos, parece que Paulo está falando com a gente hoje. As instruções que Paulo está dando à igreja Efésios, está falando conosco. Toda essa trama que a gente vai vivendo, as coisas que a gente vai vendo à nossa volta, a gente vai mergulhando nessas coisas de uma maneira tão assim, que a gente vai ficando anestesiado, a gente vai ficando desensibilizado, a gente vai colocando tudo como se fosse relativo. Olha para essa geração, olha esses novos, se há jovens aqui me ouvindo, adolescentes, há uma estratégia do inimigo de tirar a sua sensibilidade, de acabar com a sua vida, do começo ao fim, de não dar você o prazer da vida de conquista, de se estabelecer, de vencer, de ter o gosto de fazer algo que produz frutos, que não só são para agora, mas são para a eternidade. Deixa eu dizer, meu irmão, toda a estratégia que o inimigo tem levantado contra essa geração, nós fomos chamados como igreja para denunciar as obras das trevas e lutar contra elas. Eu e você, nós precisamos entender isso. Ele diz aqui no versículo 19, tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Há uma geração, se a gente olhar para a nossa volta agora, eles estão totalmente entregues, parece que já nada tem mais sentido, tudo pode funcionar de qualquer forma. Perceba, Paulo está dizendo aqui, irmãos, ele não começa falando, depois disso ele vai entrar em questões mais específicas de adultério, ele vai falar de roubo, ele vai falar de violência, ele vai falar de tudo, de todas essas coisas, mas Paulo não começa falando sobre isso, Paulo começa falando sobre pensamentos. Ele começa falando sobre a inutilidade desses pensamentos, porque é ali que tudo se inicia, quando você perde o controle da sua mente, quando você já não tem um guarda na sua mente, nos seus pensamentos. Quando você não consegue discernir que mais cedo ou mais tarde, esses pensamentos vão controlar a sua vida. Por isso que a gente luta, irmãos, para que você não fique desesperado, para que você confie no Senhor, para que você ponha os seus olhos em Deus. Sabe por quê? Porque um pensamento de desespero pode colocar você em grande problema. Um pensamento errado a respeito de alguém pode fechar uma grande porta sobre a sua vida, pode quebrar uma grande aliança que você tem que manter diante do Senhor. Sabe, irmãos, pense em algo prático. Uma pessoa que cultiva pensamentos de comparação sempre vai acabar em inveja e insatisfação. Quem mantém um pensamento de comparação vai sempre ter inveja, vai nascer dentro de nós raízes de inveja, de insatisfação. Nada que você tem é bom. Você começa a ficar uma pessoa murmurenta, negativa. Você não consegue dar graças a Deus por aquilo que você tem. Alguém que vive repetindo para si mesmo: ninguém me valoriza, ninguém se importa comigo, ninguém liga para mim. Ninguém cuida de mim, eu vou lá, mas ninguém me dá um oi, olha aí o meu problema, olha a minha situação, eu estou vivendo assim, eu estou vivendo assado, aqui a gente está tão sozinho, aqui na América a gente não tem ninguém, a gente não tem ninguém à nossa volta, ninguém se importa com o que a gente faz. Se você vai
nutrindo a você mesmo com essas palavras, com esses pensamentos, de repente, irmãos, você começa a agir com todo mundo com frieza e com distanciamento. Porque essa é a estratégia do inimigo, te distanciar cada vez mais. Tirar a tua expectativa de que pessoas... Não, alguém diz assim, não, eu prefiro bicho do que eu prefiro bicho do que gente, porque bicho ainda tem coisa... Irmãos, eu prefiro bicho e eu prefiro gente. A gente não pode ter isso dentro de nós, sabe por quê? Porque pessoas ferem, mas pessoas também curam. Está isolado de alguém, irmãos, é a estratégia maior do inimigo, é isolar você, colocar você num cantinho sozinho, para que você não tenha como se defender, não tenha ninguém para orar junto com você, para guerrear junto com você, deixar você como justiceiro. Eu estou sozinho nesse mundo, eu vou lutar por mim mesmo. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Vai acontecer a decepção. Você só vai adiar os planos de Deus se você se ausentar. Quem alimenta mágoa no coração, mais cedo ou mais tarde, abre a boca para ferir as pessoas com a mesma mágoa que você foi ferido. Quem começa a se alimentar disso, irmãos, de repente você está agindo da mesma forma. Você está falando as mesmas palavras duras que você ouviu. Você está agindo da mesma maneira. E é como plantar uma semente escondida no quintal. Você pode achar que ninguém vê, mas basta o tempo passar e essa semente vai brotar. Uma semente plantada escondida não tem jeito, uma hora ela brota. Você não colhe o que você deseja, você colhe o que você plantou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não colhe aquilo que você deseja, você colhe aquilo que você planta. Então, se nós queremos colher coisas diferentes, nós temos que plantar as coisas que nós queremos colher. Por isso, irmãos, guarde bem essa frase. O que você pensa hoje em segredo vai ser visto nos seus frutos amanhã. O que você está pensando, alimentando a sua mente a respeito de pessoas, a respeito de situações, a respeito de Deus, a respeito de tudo que você está vivendo. E de uma hora ou outra, vai vir como um fruto sobre a sua vida. Os seus pensamentos estão moldando quem você vai se tornar. Vou repetir isso, grave isso no seu coração. Tem alguém me ouvindo aqui nessa noite? Os seus pensamentos estão moldando quem você vai ser. Eles são como um volante de um carro invisível. Ninguém vê para onde você está dirigindo, mas todos vão ver quando esse carro chegar ao seu destino. Os seus pensamentos são esse volante. É por isso que a gente precisa vigiar a nossa mente. Não é exagero. Não é exagero, irmãos. É sobrevivência espiritual. Guarde a sua mente. Põe a mão sobre a sua cabeça aí no nome de Jesus e diz assim: Senhor, põe um guarda sobre a minha mente. Me ajuda, Senhor, a guardar os meus pensamentos cativos diante do teu trono, em nome de Jesus. Provérbios 4:23 diz o seguinte: acima de tudo, guarda o seu coração. Coração aqui não é o órgão que bombeia o sangue no corpo. Coração aqui é a fonte dos sentimentos. Que na cultura antiga, coração fala a mesma coisa da alma, da mente. Então o versículo está dizendo: acima de tudo, guarda os seus pensamentos. Guarda a fonte de tudo que você é, pois dele depende toda a sua vida. Amém, gente? Segunda coisa que você precisa entender é: reconheça as suas áreas de fraqueza. Se a gente precisa botar um guarda nos nossos pensamentos, para abrir espaço para Deus, a gente vai ter que guardar os nossos pensamentos. E reconhecer nessa semana, no nome de Jesus. Ouça o que eu estou dizendo para você, porque aqui nós estamos numa guerra espiritual. Amém, gente? Enquanto eu estou pregando para você aqui, até eu falar para você aqui o seu pensamento ir lá na conta que você tem que pagar, lá nas coisas que você tem que fazer, uma notificação que chega no seu relógio, uma vontade de dormir, guerrei contra isso. Guerrei contra isso porque nós estamos falando de algo muito poderoso, que pode ser uma chave que vai virar algo aí na sua vida, que vai trazer muitos frutos da parte do Senhor. Nós estamos aqui, para nós tudo é espiritual, amém, gente? Para quem é espiritual, tudo é espiritual. Então não deixe a sua mente vagar agora. Põe a sua mente nas coisas que o Senhor está falando, amém? Segunda coisa que a gente precisa entender é reconhecer as nossas áreas de fraqueza. Se eu entendo que eu preciso guardar a minha mente, eu preciso entender também que há áreas de fraqueza que eu preciso fortalecer. Sabe, irmãos, Deus conhecia as fraquezas de Davi. Davi não tinha problema com cavalos, Davi não tinha problema com riquezas. Sabe qual era o problema de Davi? Mulheres. Esse era o problema de Davi. E porque ele não fortaleceu aquela área, um versículo lá em Deuteronômio 17, 16 e 17, diz assim: antes mesmo de Israel ter reis, o Senhor já tinha dado esse versículo para o povo. E ele diz assim, um comando de Deus em Deuteronômio diz: o rei não terá muitos cavalos, nem enviará o seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhe disse: jamais voltem ao Egito. O rei não tomará para si muitas esposas,
pois elas afastarão seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata e ouro. Deus já tinha dado essa direção. Quando tiverem reis, eles não podem fazer isso, porque isso vai tirar eles do propósito. E aí o que acontece? Foi exatamente nesse ponto que o viajante achou espaço para bater na casa de Davi, no pensamento dele, e achar oportunidade. Irmãos, entenda comigo, nós estamos numa guerra espiritual, e o nosso inimigo, ele é astuto. O nosso inimigo, ele é astuto. Ele não desperdiça energia tentando alcançar você naquilo que você é forte. Ele não vai atrair você naquilo que você não se interessa. Ele insiste onde você é mais frágil. O viajante sempre aparece na área onde você tem mais dificuldade de dizer não. É nessa área, por isso que a gente precisa fortalecer as nossas áreas de debilidade. O inimigo não se cansa. Existem espíritos incansáveis tentando todos os dias provocar, distrair, chamar sua atenção. E o problema, irmãos, é que às vezes a gente brinca com fogo, achando que pode controlar as chamas. Provérbios 6, 27 diz o seguinte: será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode brincar com algumas coisas? Será que você é forte o suficiente para lidar com algumas coisas? Não, isso aqui tudo bem, é só agora, é só por agora. Irmãos, se o Senhor está trazendo áreas da sua vida que são áreas de debilidade, você sabe que são áreas que você pode cair da presença de Deus, macular o seu chamado, destruir a sua família, impedir o seu propósito de avançar no Senhor, diga não. Não se aproxime de áreas que podem causar problemas para você. Seja homem e mulher de Deus o suficiente para colocar uma cerca de proteção à sua volta e saber até o limite que você pode ir. Para isso nós temos o Espírito Santo dentro de nós. É assim na nossa vida espiritual. Ninguém cai de repente, irmãos. Ninguém deixa de amar o Senhor de uma hora para outra. Ninguém abandona a sua família porque ela levanta de manhã e diz: hoje eu vou trair a minha esposa, hoje eu vou abandonar o meu lar. Ninguém comete algo terrível amanhecendo de manhã e tomando essa decisão. É paulatino, é de pouquinho a pouquinho, é não perseverar em guardar a sua vida, em comunicar as suas fraquezas, em lutar por aquilo que tem valor eterno. A queda é resultado de pequenas brechas que foram abertas e nunca fechadas. Davi não desmoronou num dia só. Primeiro ele fez o quê? Primeiro ele olhou, depois ele desejou, depois ele chamou, depois ele adulterou, depois ele matou. Ele matou. Ele fez algo terrível, que começou só com um olhar. Porque ele não soube fortalecer as suas áreas de fraqueza. Tudo começou com uma brecha. Isso significa o que para nós hoje? Não é só uma mensagem inocente no seu celular. Apaga isso no nome de Jesus. Não é só uma brechinha num grupo que você vê coisas que te levam para longe do Senhor. É estratégia, um buraco negro do capeta para sugar a sua vida. Não é só uma conversinha tola que você carrega. É uma área que está tentando levar você para a lascívia, para a luxúria. Não é só mais um emprego, não é só mais um dinheirinho. É algo que está levando você para se tornar uma pessoa totalmente dependente do dinheiro. Irmãos, entenda o seguinte: não é só dar uma olhada rápida naquilo que você sabe que não edifica. Não é só mais uma conversa com alguém que já despertou sentimentos errados. Esses sós, é só uma coisinha. A gente começa a dizer que é só uma coisinha. São brechas por onde o inimigo entra. O viajante bate. Você abre um pouquinho e aí ele põe o pé na porta. E quando você percebe, já está dentro da sua casa. Grave isso na sua cabeça. O inimigo não precisa de uma porta escancarada. Ele só precisa de uma brecha. Ele não precisa de algo que vai abrir acesso totalmente. Ele só precisa de um buraquinho para entrar. Por isso, irmãos, não brinca com fogo. Não brinca com fogo. Não leve o seu relacionamento. Se você está tendo um relacionamento onde você ainda não é casado e você tem relações íntimas com a pessoa, você precisa parar e se arrepender, colocar isso diante do Senhor e assumir o seu compromisso. Se é isso que você quer se aproveitar da aliança de Deus sem Deus da aliança. Não tem como a gente colocar Deus nas nossas bagunças e achar que agora Deus tem que dar um jeito na minha bagunça. Primeiro você põe a sua vida no lugar onde Deus disse que você tinha que colocar. E aí sim o Senhor entra com favor e com graça. Assim é na nossa vida.
na nossa vida financeira, na nossa vida devocional, no nosso relacionamento com Deus, com o nosso próximo, em todas as áreas da nossa vida, nós andamos nos padrões de Deus e assim atraímos a presença de Deus para nos ajudar a dar passos. Irmãos, esse é um tempo da gente abrir espaço para Deus. Quem está me ouvindo aqui em nome de Jesus? Esse é o tempo da gente abrir espaço para Deus, e abrir espaço para Deus é tirar o espaço de quem não está contribuindo para isso. Abrir espaço para Deus é fechar a porta para aquilo que não contribui. Por isso, irmãos, Deus sabe as suas fraquezas, Deus sabia das fraquezas de Davi, e Ele hoje está nos dando a oportunidade de expor isso diante dEle. Não brinque com fogo, não dê brechas ao viajante. E por último, renove a sua mente. Renove a sua mente. Hoje nós estamos diante dessa Santa Ceia. Eu quero chamar os irmãos para me ajudar, porque nós vamos servir a Santa Ceia. Porque é essa Santa Ceia que põe um marco na nossa vida. A Santa Ceia simboliza para nós uma velha vida e uma nova vida. Simboliza o salário que foi pago diante da ira de Deus para que eu e você tivéssemos uma vida renovada. A Santa Ceia é para nós um antídoto. É Cristo em nós. Você nunca vai vencer se você não renovar a sua vida no Senhor. Se você não renovar a sua mente no Senhor. Não vá para as guerras da sua vida sozinho. Você precisa ser cheio de Jesus. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Nessa noite nós estamos sendo chamados para abrir espaço para o Senhor. Nessa noite nós estamos sendo chamados para abrir oportunidade para Deus tirar coisas de nós. Essa semana, irmãos, eu não sei você, se você está levando a sério esse tempo com Deus, se você está levando a sério esse tempo de oração, de busca do Senhor, se você não está levando isso de maneira só religiosa, onde você lê algumas coisas e toca para frente, mais um checklist na sua lista do dia. Não, mas quando você se coloca diante do Senhor e você começa a perguntar a Deus, sonda o meu coração. Vê se há em mim, Senhor, caminho mau. Sonda a minha vida. A Bíblia é muito clara em dizer para nós algumas coisas muito interessantes. Olha aí, olha nas suas notas aqui. Olha aqui, pega esse papelzinho aí que você recebeu. Vamos ler esse versículo juntos para a gente encerrar. Isaías 55, 6 e 7 diz assim: busque o Senhor enquanto se pode achar. Chame por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau, os seus pensamentos. Os seus o que, irmãos? Pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele de bom grado dá o seu perdão. Tem a oportunidade da gente ser renovado aqui nessa noite. Efésios 4, 22 a 24 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados ao quê? Despir-se do quê? Do velho homem, que se corrompe por quê? Por desejos enganosos. O velho homem se corrompe por desejos enganosos. Mas agora nós fomos chamados ao quê? Versículo 24. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Irmãos, quando você toma dessa Santa Ceia, você está se alimentando da vida de Deus para poder ter poder contra o pecado. Para ter força para dizer não. Você não é mais escravo dos seus pensamentos. Você tem autoridade agora da parte do Senhor para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Salmo 51, 10. Salmo 51, irmãos, é uma bênção, porque é a resposta de Davi diante da acusação de Natã. Depois você lê lá na sua casa, a gente já desafiou isso nessa semana, mas tira isso para ler. Quando Davi é confrontado, ele não dá meia volta. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele não pecava não, irmãos. Tem muita história ruim aqui que a gente está falando, e Deus está expondo todas as maldades de Davi. Mas quando ele é confrontado, sabe o que ele faz? Ele cai em terra. Quando Natã diz: é você que pecou, Davi nunca diz assim: eu? Não, você está dizendo, eu sou o rei, eu tinha direito, eu sou o rei sobre tudo isso aqui. Não, mas quando Natã diz: é você, sabe o que Davi faz? Davi se joga em terra e diz: pequei contra o meu Deus, fiz errado, vacilei, não deveria ter feito isso. A história continua. Betseba vai para o templo, vai para a casa dele, tem o neném fica doente. Davi por tempos ora para que o Senhor guardasse a vida daquela criança, e aquela criança morre.
Davi então se levanta, enxuga as lágrimas, e ele escreve esse Salmo 51. Ele escreve um salmo de arrependimento. Ele diz: Senhor, o meu pecado me afastava do Senhor. Senhor, por favor, olha o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Quando nós tomarmos dessa Santa Ceia, que essa seja a nossa oração nessa noite, amém? Cria em mim um coração puro. Não me deixa, Senhor, chamar de defeito aquilo que o Senhor chama de pecado. Não me deixa chamar de fraqueza aquilo que o Senhor está chamando de pecado. Porque quanto a defeito, irmãos, a gente consegue suportar. Quanto a fraqueza, a gente até entende. Mas quanto a pecado, a gente luta contra ele. Tem coisas que a gente precisa acertar. Colossenses 3:2 diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É isso que nós estamos fazendo nessa semana. Nós estamos saindo dessa semana para um tempo de colocar nossa mente nas coisas do alto. Não vai matar você não, irmão, ficar uma semana pensando nas coisas do alto, desligando a televisão, talvez não abrindo mão daquela hora que você sai para fazer qualquer outra coisa, sentar com a sua família à volta da mesa e dizer: o que nós precisamos colocar em ordem aqui na nossa casa? O que nós vamos fazer com o nosso lar? Qual é o rumo que nós vamos dar para a nossa família? Nós colocamos lá no início do nosso jejum, sentamos lá na nossa mesa e dissemos: esses são os alvos que nós vamos colocar aqui. Por isso que os nossos filhos estão jejuando junto conosco. E a gente chamou eles e disse: olha, nós estamos abrindo aqui a oportunidade. Vocês querem se unir a nós? Disse: papai, pode contar com a gente vai entrar em oração também. Porque esse é o rumo da nossa casa, da nossa família. Nós estamos abrindo espaço para Deus. Nós temos que ser intencionais, irmãos. Nós precisamos ser intencional. A vitória já é sua pelo sangue de Jesus. Já está na região celestial. Só basta você agora estender a tua mão, pegar e dizer: é minha. Eu não vou deixar o diabo roubar isso da minha casa. Eu não vou deixar o diabo bagunçar com o meu relacionamento. Eu não vou deixar o inimigo, esse viajante, entrar e consumir tudo. Porque o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Ele é o Senhor da minha vida. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, leia comigo, em nome de Jesus. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nessa semana usa isso. Bota isso, irmãos. Não guarda, não deixa a tua mente vagar para coisas que não têm valor. Nós vamos cear diante do Senhor nessa noite. Nós vamos colocar a nossa vida diante do altar de Deus. Eu quero que você se coloque numa posição de oração agora.